Olá, hoje é quinta-feira, 19 de julho, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, confira os detalhes do Congresso Internacional de Trânsito, que acontece essa semana em Porto Alegre. No estúdio, a gente fala sobre violência no trânsito e as soluções para esse problema. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Confira também a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. O trânsito é um dos principais responsáveis pelas mortes no Brasil e no Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, mais de 2.000 pessoas morreram nas estradas gaúchas em 2011, segundo divulgação do governo do estado. E é para discutir esse assunto que acontece essa semana em Porto Alegre, o Congresso Internacional de Trânsito. E você foi acompanhar mais detalhes, não é isso, Gabriela? É verdade, Vanessa. Foi acompanhar de perto todas essas discussões e debates no encontro, que tem como ideia principal promover a troca de experiências para diminuir os índices atuais. O evento também marca os 15 anos de atuação do Detran-RS, que é o órgão responsável pela fiscalização do trânsito no estado e organizador do encontro, Vanessa. Tá certo, Gabriela. Bom, então a gente acompanha agora na reportagem algumas propostas apresentadas durante o encontro. Confira. Enquanto houver uma morte no trânsito, nossa luta continuará. Foi com essa frase que o diretor-presidente do Detran-RS iniciou o pronunciamento durante o evento. Para ele, uma das principais causas de mortes no país é um tema que deve ser pensado a longo prazo. É um processo que tem relação com o presente e com o futuro. E relacionando o presente e o futuro, sem dúvida nenhuma, se investirmos nesta questão, teremos um resultado muito mais positivo. O estado gaúcho já implantou iniciativas para modificar os altos índices de mortalidade nas estradas, como o Balada Segura, que iniciou as atividades em 2011 e ajudou a diminuir em 27% os acidentes de trânsito. E no Congresso, mais ideias podem surgir para reduzir ainda mais os números alarmantes. Com o tema Ideias que Salvam Vidas, o objetivo é compartilhar experiências de diferentes países e de regiões do Brasil para chegar o mais próximo possível da meta estabelecida pela ONU, que é diminuir em 50% o número de mortes e acidentes no trânsito. Mas com toda essa diversidade, todos acreditam que um aspecto é fundamental para essa mudança: a educação. Nós acreditamos que a única forma de reduzir os acidentes é fazendo uma mudança de cultura na população. E isso só vem através da educação. Não há outra forma de mudar o comportamento que não pela educação. A educação, ela trabalha com comportamento. Então, como nós queremos mudar a cultura da violência no trânsito para a paz no trânsito, é necessário que passe pela conscientização das pessoas para que elas mudem a sua atitude em relação ao trânsito, né? O Congresso contou com a presença de palestrantes de diferentes países que apresentaram ao Estado as experiências vividas em cada local. Para esta palestrante australiana da Comissão de Acidentes de Trânsito, ninguém sabe como resolver esse problema, mas ela acredita que quando as pessoas se reúnem para ouvir uns aos outros sobre as experiências de cada país, é possível achar ideias que ajudem a mudar e causar impacto na população. Já para este diretor executivo do Ministério do Interior e dos Transportes da Argentina, as pessoas precisam mudar a conduta. Se todos usarem o cinto de segurança, não consumirem álcool ao dirigir e respeitarem as normas e a velocidade máxima, as vítimas vão diminuir seguramente. O ideal é mudar a cultura a partir da conscientização e da educação. O ideal é lograr o cambio cultural a partir da conscientização e da educação. Certo. Bom, a reportagem nos mostrou soluções simples e que já deveriam se tornar rotina, não é isso, Chico? Verdade, Vanessa. E o evento que começou na terça-feira, dia 17, termina hoje. Mais informações pelo site congressodetransito.rs.gov.br. E um dos assuntos discutidos durante o Congresso foi a dificuldade de reduzir as taxas de mortos e feridos no trânsito aqui no Brasil. Vanessa, de acordo com o Ministério da Saúde, atualmente o Brasil está em 5º lugar entre os 10 países que mais registram mortes em acidentes de trânsito, e o percentual dessas mortes por número de habitantes cresceu no país nos últimos 10 anos. A média é de 117 mortes por dia e os motociclistas
acabaram se tornando aí as principais vítimas, né, do trânsito. É verdade. Bom, e para conversar mais sobre esse assunto, que a gente recebe agora João Antônio Brasil, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, também com o agente Everton Borba, professor de Direito Civil da Unicinos, José Wilson de Oliveira, presidente da Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul, e Paulo Steigleder, engenheiro que passou por uma experiência na família. Olá, sejam todos bem-vindos. Inspetor, para a gente começar, como é que a gente pode avaliar hoje o trânsito aqui no nosso país? Olha, é bastante difícil essa problemática, porque o número de veículos que nós temos hoje ele é bastante grande e as condições de fiscalização, tanto em termos de pessoal e recursos humanos, ela cada vez vem diminuindo mais. E os investimentos nessas áreas, eles deveriam ter melhor cuidado para que a gente enfrentasse essa problemática de uma forma mais positiva. E também, como foi tratado no Congresso, a questão educacional, educar esse nosso condutor para que ele respeite todo esse manancial de leis que nós temos, né, o Código de Trânsito, mais as resoluções, para que ele cumpra e também se conscientize que o trânsito é de todos e não somente dele. É verdade. Bom, quero saber do professor quais são as implicações no que diz respeito ao direito civil, então, nesse sentido, em relação ao trânsito, professor. Olá, gostaria de saudar a todos, então, dizer que é uma satisfação estar aqui. Complementando o que o colega havia comentado agora, só antes de entrar até na questão jurídica, me parece que esse problema do trânsito é um problema que ultrapassa ou que não se limita a um aspecto apenas. Agora, com o colega comentando a questão do aumento do trânsito, eu recordo que há cerca de 20 anos atrás era muito difícil alguém conseguir adquirir um veículo. Quando muito conseguia adquirir à vista ou em uma, duas parcelas. Atualmente, está muito fácil, né, se acessar um veículo, se conseguir um veículo. Juro baixo, preço abaixando, tudo propostas, favorece, condições de pagamento. Isso fez com que nesses últimos 20 anos a frota de veículos ela viesse a aumentar significativamente, sem que o Estado acompanhasse em termos de estrutura, né, necessária para o tamanho da frota atual. Então, o primeiro ponto que me parece importante destacar é esse. O segundo ponto que me parece importante também é o fato de que tanto o problema quanto a solução desse problema parecem estar no mesmo lugar. Me parece que estariam no ser humano, exatamente na questão da conscientização, né, na questão do respeito, na questão da solidariedade até. É importante que nós saibamos as consequências jurídicas dos problemas no trânsito, mas mais importante é que nós saibamos que nem sempre uma lei irá resolver o problema. Na verdade, é preciso que a sociedade se conscientize e a sociedade tenha essa intenção de mudar. Com relação aos aspectos jurídicos, eu identifico 3 esferas em que o cidadão que venha se envolver em um acidente de trânsito pode vir a ser responsabilizado. Primeiro, na esfera administrativa, com as multas e as punições administrativas. No segundo ponto, no segundo campo, a esfera penal, onde ele vai responder com a sua liberdade. E, por fim, também na esfera civil, na medida em que ele pode ser condenado a indenizar as vítimas, tanto pelos prejuízos materiais que elas vieram a sofrer, quanto pelos prejuízos morais. E aí, nos prejuízos morais, o que nós enquadramos? A incapacitação para o trabalho, um dano estético que porventura venha a surgir, uma perda de um familiar, até às vezes aquele arrimo da família, aquele que sustenta a família, e o causador do acidente vai ter que então se responsabilizar por uma pensão, né, enquanto ele vai ter que substituir essa vítima do acidente. Então, me parece que são esses os principais aspectos legais assim que vão influenciar. E que todo mundo tem que ter essa consciência, né? Bom, eu quero saber do José, em relação à associação, como é que vocês recebem esse dado de que os motociclistas estão aí, infelizmente, né, entre os que mais morrem no trânsito hoje em dia? Bom, gostaria de saudar a todos os telespectadores. Olha, a associação recebe com muito cuidado isso aí. Existe um aumento muito significativo nos acidentes de moto. As pessoas acham que são imunes, né? Como uma coisa que a gente falou antes, que são imunes aos perigos, só acontece com os outros. Então a gente tem tido nossos congressos anuais e seminários com palestrantes da Polícia Rodoviária Estadual, da Federal, do Detran.
A gente procura transmitir segurança aos motociclistas. A gente é mais na parte de mototurismo e é muito preocupante. Eu me tenho preocupado há muitos acidentes com companheiros, amigos se acidentando, perdendo a vida. Então a gente está muito apreensivo com tudo que vem acontecendo hoje em dia. Acho que tem que mudar. A legislação tem que ser mais dura, a fiscalização. E o problema pior que eu acho ainda é a alta velocidade. Na moto é uma das coisas mais comuns, é a alta velocidade. E aí tu bateu a 100 por hora. As chances de se salvar são muito menores. As chances de salvar são muito menores, né? Ou a pessoa morre ou fica com alguma sequela. Deficiente físico, com sequelas. Né? Bom, eu quero saber do Paulo, que passou, infelizmente, por uma experiência negativa no trânsito, perdeu um filho, né? Paulo, conta pra gente como é que foi esse episódio. Esse episódio ocorreu há 9 anos, né? E casualmente foi perto aqui da universidade, foi em frente à universidade. O meu filho tinha 17 anos, ele não dirigia, ele estava de carona, né? E sempre orientado a participar de todo, vamos dizer, de fazer o processo todo, de se habilitar, enfim. Ele estava na carona e o condutor era um condutor jovem, também eram 4 rapazes no automóvel. O condutor, por pouca experiência, imperícia, ele perdeu o controle e colidiu contra um poste e o meu filho veio a falecer. Os outros garotos não tiveram danos, né, mais superficiais, nada sofreram, né? Que me trouxe essa experiência. Eu acho que a educação, ela é muito importante. Só vamos trocar o microfone que a gente está com um probleminha aí, por favor, pode continuar. A educação, eu acho que ela é muito importante, essa educação, só que o ser humano ele sempre pensa que isso acontece com os outros, né? A estatística, ela sempre acontece com as outras pessoas. E quando faz parte da vida da gente, isso muda, né? Eu estava, antes de a gente entrar aqui no estúdio, conversando, e eu tive moto por 20 anos, eu sou motorista há mais de 30 anos, e eu me lembro que alguns anos atrás, um ex-candidato a presidente dos Estados Unidos escreveu um livro que mudou o conceito do automóvel nos Estados Unidos. A pessoa é chamada Ralph Nader. E ele escreveu um livro chamado Inseguro a Qualquer Velocidade, né? Se referindo ao automóvel. O automóvel não tinha simplesmente nenhum dispositivo de segurança. E hoje eu vejo que a indústria automobilística, por pressão da sociedade, colocou vários dispositivos de segurança, né? Mas a moto continua sendo um veículo muito inseguro, né? Eu até comentei que é um veículo inviável, só que a gente sabe que muitas pessoas vivem, né, e labutam e dependem desse. Então, cabe à sociedade, eu acho que assim um esforço de educação maciço. Eu acho que tem que haver também repressão, né? A sociedade tem que aparelhar a polícia, que isso repetidamente ocorre, falta de recursos, falta de material. O colega aqui falou sobre a venda de automóveis, né? A gente não pode esquecer que cada automóvel é altamente taxado por IPI, Imposto Federal, ICM, Imposto Estadual, né? Eu acho que o cidadão tem que cobrar. Se eu estou pagando o imposto, né, eu quero ter mais segurança, eu quero ter uma estrada melhor, um policial fiscalizando, defendendo a minha vida, né? E outra coisa que eu gostaria de dizer assim, trânsito é empatia, é se colocar na pele do outro, né? Em pensar, se eu dirigir uma carreta irresponsavelmente, um carro, uma moto, né? Se eu sou pedestre e atravesso fora da faixa, então ter empatia, é viver, se colocar no... Como o professor até comentou, né, essa questão de ter esse sentimento de ser solidário no trânsito também, exatamente, de pensar, né, sempre no próximo também. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre violência no trânsito e as soluções para esse problema. E se você tem alguma opinião sobre o assunto e quer participar dessa conversa, entre em contato com a gente. O e-mail é o conexãotv@unicinos.br ou ainda nas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e no Twitter, @tvunicinos. A gente já volta.